Nós fizemos 2 debates sobre tema específico. Hoje eu propus um debate diferente, que pode ser mais propositivo. Se a gente analisa o que está havendo aí, nós temos uma situação que todo mundo sabe que é muito complicada. O ministro da Fazenda que se choca com a proposta de campanha, embora tenha que fazer, eu acho, o que tem que ser feito mesmo, mas se choca, então tira a legitimidade nas suas propostas. Um governo que agora é feito, sobretudo, pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, criando problemas sérios se não houver uma sintonia muito fina entre eles, que parece que não tem tanta, e deles com a presidente, que pode a qualquer momento desaparecer. E isso no começo do governo. E denúncias a cada momento, inclusive essa última do Tribunal de Contas, levantando a hipótese de que houve manipulação, como nós muito falamos, inclusive o Valderi, com a ajuda dele, eu falei mais de uma vez desse problema das pedaladas, como ficou chamado, que eu não chamava assim, mas a manipulação da contabilidade, que a gente chamava, e muita gente, de contabilidade criativa. Pois bem, diante disso, quais são as alternativas que estão aí? A direita, desculpe se eu uso a expressão antiga, mas eu acho que ainda vale, está defendendo impeachment. Agora mesmo, quando eu vinha para cá, na rádio, estava lá o Caiado falando em impeachment. Outras forças fazendo de conta que não tem nada grave, que dá para ir, que está tudo bem, que isso aí é invenção da mídia, que passa, que a economia já está se recuperando, que está diminuindo o grau das denúncias. E outros que dizem impeachment é doloroso e não se tem ainda razão. Como está, não vai ser fácil, a saída deveria ser um grande entendimento nacional. Que é isso que eu gostaria de debater aqui, se vocês acham ou não que esse deve ser o caminho. Achando que esse deve ser o caminho, quem é que participa do entendimento e quais são os pontos básicos que a gente, se é que poderíamos nos unificar ou não, que poderíamos chegar que justificariam o entendimento nacional, além da manutenção da democracia. Então é isso que eu falo como abertura. Eu acho que o entendimento é o caminho. E acho que quem tem que sair da defesa e ir para o ataque, eu estou falando como jogador de voleibol, é o governo. Primeiro porque foi o governo que vendeu uma mercadoria que não está entregando a ninguém. E isso tem que a gente acabar um pouco com a cultura do Brasil, que é melhor mentir. Aqui no Brasil, para juiz, o réu confesso não tem nenhum valor. Quando em outras culturas, você chegar e dizer, olha, não foi bem assim, a situação é essa, quer dizer, fazer a meia-culpa, eu acho que era o melhor caminho que a presidente podia estar fazendo, e voltar a reunir as forças com as quais fizeram ela chegar novamente à presidência da República e conversar com essas forças. A interlocução, ela passa pelo parlamento? Tem que passar. É a hora, inclusive, e eles sabem tanto disso que estão fazendo o parlamentarismo branco. Hoje a gente está sob o controle da Câmara e do Senado e agora o Temer assumindo a coordenação, acabou. Quer dizer, isso não pode... Quer dizer, que adianta tirar Dilma agora? Me diga. Nós vamos ser governados pelo PMDB? Você acha que Eduardo Cunha é a solução desse país? Porque o Renan não deve estar buscando o cargo. Quem tem um projeto pessoal é Eduardo Cunha. Tá certo? Então, na minha avaliação, é o entendimento, esse entendimento passa pelas forças sociais, foi que deu respaldo para o PT chegar onde chegou, né? E pelas forças políticas que vão dar sustentação a uma democracia jovem, que a gente está aperfeiçoando agora, né? Nós temos que reconhecer isso. E não é só nossa. Nós temos grandes erros, mas a gente tem que ver o Judiciário, o Ministério Público, tem que aprofundar. É perigoso o que a gente está vendo. O que está sendo... Não tem tido coragem de dizer, porque é tão flagrosa o roubo, os bilhões que foram tirados, que as pessoas ficam com vergonha de externar que o que está acontecendo também é perigoso. Hoje te usa a prisão como um instrumento de tortura e um delator condenando o outro para ser o instrumento da prova. Então, é muito perigoso o que a gente está vendo acontecer, mas está num caos tão grande o governo. E o processo da minha avaliação, que é o que mais me preocupa, de
conservadorismo que é no mundo, mas está no Brasil. Esse Congresso renovou, mas renovou muito conservador. Você pega os filhos do deputado, que a gente, na nossa idade, que a gente disse, os meninos vão vir melhor. Quando a gente senta, toma um susto, ele é pior do que a gente. Não melhorou nada. Então, eu fico preocupado. Entendeu? Nunca exerci. É a primeira vez que estou aqui em Brasília, exercendo. Fui vereador e lá em Alagoas fiz outros cargos todos. Mas é novo, quero contribuir, mas muito preocupado. Mas o entendimento, a palavra-chave você deu, nosso professor Cristóvão, é a gente, sabe, se despir dos nossos conceitos, que ninguém é o dono da verdade, e vamos dizer o seguinte, o país na frente. Vamos rever, inclusive, conceitos que a gente colocou na Constituição, precisa rever agora. Essa é a minha posição. Entendimento. O quadro não é simples. Primeira busca de saída para a situação é compreender que o quadro é complexo e que não se tem uma saída definida. Então isso por si só já requer uma busca de entendimento, uma busca de debate, uma busca de construção de uma saída para o país. Acho que o ajuste é necessário, mas não esse. Esse ajuste aí é uma coisa mais ou menos feita no Brasil sempre, né? Tem a crise, o ônus maior dela são os pobres que vão pagar. Então, é inadmissível um ajuste que não passe por taxações, também por levar para o grande capital, para levar para os capitalistas também pagar parte dessa crise. Então, é uma saída, justamente isso que o senador disse, o que a presidente disse que não ia fazer na campanha, ela está fazendo numa velocidade imensa e um receituário liberal, neoliberal, liberal. E me parece também que o governo abdicou de fazer política e passou a direção política para o PMDB. E isso também é um caos, porque é um retrocesso. Afora uma agenda de retrocessos socioambientais que continua. Essa agenda vem sendo implementada desde o governo passado e agora está aumentando. Uma agenda que não é só o governo que produz. É também o Congresso Nacional, como o caso aí dessa lei completamente maluca da terceirização. Mas a falta de iniciativa política, a falta de direção política do governo, dá a permissão para que isso aumente. Nós passamos 3 dias aí com acampamento indígena. Quase 5 mil índios aí, uma coisa maravilhosa, um Brasil profundo que está aí. Mas o fato é que as demarcações das terras indígenas pararam, o fato é que as unidades de conservação pararam, o fato é que as demarcações quilombolas e a reforma agrária diminuiu nos últimos anos. Então, não há saída fácil, mas me parece que, primeiro, para ter um entendimento, precisa que a presidente, aí é uma iniciativa da presidente, saia do pedestal, faça política com P maiúsculo, não se feche ao diálogo, receba a sociedade civil, receba as lideranças partidárias, inclusive as críticas e a de oposição. Não acho que é possível fazer um entendimento só com a base política que apoiou a Dilma. A crise é tão profunda, é tão grave e vai aumentar que precisa ser um entendimento mais amplo e programático. Qualquer saída tem que ser programática. Infelizmente, a maioria do sistema político esqueceu de fazer aliança programática e faz aliança de conveniência, faz aliança de governabilidade, entre aspas, faz aliança de toma lá da cá. Se não houver uma aliança programática, então, para discutir um entendimento, tem que discutir uma agenda mínima,
uma agenda mínima que garanta as conquistas, tanto das políticas econômicas como das políticas sociais, e que avance de uma forma que não responsabilize pela crise somente os mais pobres, somente a população que não tem, inclusive, como se organizar para se defender. Posso fazer uma pergunta que você responde sim ou não quero responder? Essa posição é a posição da Rede e da Marina? É. Eu começaria falando sobre o entendimento, mas até com uma certa dificuldade, porque a primeira pergunta que eu faria é: eu não sei com quem fazer o entendimento, eu não sei com quem se entender, né? Isso é uma coisa que deixa a gente meio perplexo, porque eu vou procurando, tá bom, o Fernando Henrique é um líder histórico, né? Do outro lado, o Lula, não sei se pode, tem condições de fazer isso na atual conjuntura, mas o fato é que não se sabe quem é que poderia iniciar esse processo do entendimento. Isso aí me deixa um pouco preocupado, porque eu não vejo como chegar nesse ponto. Por outro lado, está acontecendo uma coisa que o deputado, né, conheci como prefeito, né, tocou, e que eu acho... Governador. Não, eu sei, mas eu conheci ele lá no início, com projetos na época que a gente, né, pensava coisas interessantes e que conseguia fazer. Esse é um dos temas que eu acho que preocupa muito o país hoje. A gente não consegue mais fazer as coisas acontecerem. Mas sobre o PMDB, é muito estranho, né? Porque nós estamos sendo governados, finalmente, por um partido que nunca quis governar, pelo menos diretamente, apesar de ser o maior partido do país. Que é uma situação muito estranha, né? O PMDB sempre foi o maior partido do país, sempre fez a maior bancada e nunca quis ter um candidato, nunca quis governar, pelo menos diretamente. Indiretamente, não tenho nenhuma dúvida. E de repente nós estamos nessa situação, e eu me pergunto como é que nós chegamos nisso com um governo teoricamente progressista, como é que se chegou numa situação onde você tem, acho que até inédito no país, né, os três pilares aí da governança, que é o Senado, a Câmara e a Presidência, nas mãos de um partido que sempre, enfim, se comportou de uma maneira onde não se posicionasse desse jeito. E, por último, nessa primeira abordagem com relação ao entendimento, eu tenho uma grande preocupação, né? Porque, infelizmente, a presidente hoje, ela não governa mais. E não tem nenhum apoio do partido dela, né? E como a gente conhece, todos aqui falam, né, do temperamento da presidente, eu tenho medo que ela se acorde de repente e resolva ter um rompante de autoritarismo, como é da característica dela, e aí sim a coisa pode se complicar muito mais do que já está, né? Porque para onde é que ela vai? Ela pode hoje, por exemplo, brigar com o ministro da Fazenda e ele pedir as contas e ir embora. O que aconteceria se ela fizesse isso dentro disso que está se entendendo que é uma das saídas? Nem sei se é a saída. Então me preocupa muito que nós estamos num anal que a gente não sabe como é que o dirigente vai acordar no dia seguinte, como é que as pessoas vão decidir que rumo o país está tomando e o que os marinheiros têm que fazer. Está todo mundo ali segurando o remo, querendo remar, mas não sabe para que lado. Então isso aí eu acho que é uma situação complicada. Agora, como sair disso, né? O senador Sol tocou nesse tema para a gente começar a encontrar pontos. Eu venho da área de projetos, né? A gente vem de uma área que sempre teve muito relacionado com essa coisa de pensar o país, de pensar soluções, enfim, para cidades, para as regiões. Eu acho que boa parte do problema brasileiro está nas cidades, né? A gente tem que discutir o problema das cidades. E hoje, infelizmente, talvez um dos pontos mais complicados dessa crise toda, e que é difícil de interpretar, a sociedade não percebe isso, mas está no nosso dia a dia, é a incapacidade que foi gerada ao longo desses anos todos, com eu não gosto muito de usar essa palavra, mas tem que ser usada, né? Com esse aparelhamento do Estado, com uma deterioração dos setores que deveriam tomar decisões, principalmente em relação à gestão das empresas, né, dos ministérios, enfim, daqueles setores que poderiam fazer o país, né, se movimentar. Como é que se explica um programa de governo que pretendia investir bilhões de reais, que poderia realmente fazer o nosso PIB não ser tão baixo, que não tenha conseguido gastar 9% do que se propôs, né? Então,
o que aconteceu com essa máquina e como é que nós vamos remontar. Isso vai demorar muito tempo. Isso vai demorar muito tempo e esse entendimento tem que passar por isso, porque se nós nos entendemos do ponto de vista político, mas não conseguimos realizar os projetos que o país precisa, como é que nós vamos sair dessa situação? Então, eu queria colocar esse ponto como uma das componentes desse desentendimento que o país está vivendo, né? Que não é só, na minha opinião, um desentendimento no plano político, né? É muito mais grave o desentendimento no plano da gestão. Não é por acaso que se roubou tanto e que os números são tão absurdos, porque as pessoas que estão lá, infelizmente, não são as pessoas que deveriam estar, não são as pessoas que estavam preparadas para estar e que sequer conhecem os problemas para os quais foram designadas, enfim, para comandar. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui para o debate. A minha visão é um pouco mais otimista. Eu não tenho essa visão assim tão negativa, porque talvez dessa crise a gente possa realmente poder avançar. Não tenho uma visão assim poliana do jogo do contente, que tudo vai dar bem, mas a minha maior preocupação é uma coisa contrária, não é o governo falhar ou até ser deposto através do impeachment. A gente entrar num período autoritário. Como eu vivi o período autoritário de 64, por trás das grades, então eu tenho que ter muita preocupação com isso, que é uma coisa legítima. Então eu acho que essa ameaça desse recuo é uma ameaça muito séria, e que eu acho que a gente devia ponderar. Daí eu queria cumprimentar o Cristóvão e todos nós que estamos aqui, que a gente está realmente interessado nesse entendimento ou nessa concertação, que eu acho fundamental. Vejo a crise também de uma maneira mais sistêmica, dentro de um contexto mais amplo, inclusive puxando os fatores internacionais. Quer dizer, não é à toa, não é por acaso que essa agressão que se faz à Petrobras. Não é à toa. E a elite brasileira talvez não tenha ainda uma percepção clara, tá certo, de que é preciso realmente ceder uma série de coisas, sem deixar de oferir lucros que seriam justos dentro de um sistema de justiça social e de igualdade, que eu acho que isso vale para o mundo todo, né? E o pessoal está mostrando assim, uma incapacidade muito grande. O sistema capitalista, que eu concordo que é o melhor sistema de produção que existe, tá certo? Mas a gente precisa arranjar meios melhores para avançar. Em relação à crise atual, eu acho que a gente precisa ter uma cautela muito grande e tentar conversar com os dois lados. Eu acho que a gente precisa saber direitinho com quem vai conversar e fazer uma recomendação, que se quer ter um bom assado, era melhor acender o forno e fazer o assado do que tocar fogo na casa imaginando que vai ter um assado. Não vai. E a gente só sabe no regime autoritário como ele começa. Basta ver o que foi 64, depois veio 65 com a AI-2, depois em 68 com a AI-5, e vai num espiral de violência, de truculência e de antidemocracia que realmente me mete medo. Agora, eu concordo com o deputado, eu acho que essa coisa do parlamentarismo branco, ele está mostrando alguma coisa. Eu já falei uma vez para Cristóvão, de onde é que você tirou isso? Eu acho que a gente precisa ter uma revisão muito séria do sistema presidencialista. É um sistema gerador de crise, é um sistema incapaz de incorporar certas situações que se transformam em crise, e crise braba como essa que a gente está vivendo. E a gente sabe, não tem um país da América Latina que seja parlamentarista. Mas a gente conhece povos como os italianos, japoneses, etc., em que o sistema, sendo parlamentarista, há uma acomodação muito tranquila em relação a essas crises. Não acho tão ruim que a presidente Dilma tenha chamado o vice-presidente do PMDB, tá certo, para exercer você chamou um termo parlamentarismo branco, uma coisa assim, não é, deputado? Eu usou a expressão, mas eu acho que é uma coisa que me agrada, porque esse compartilhamento, essa saída desse poder imperial, que só funciona lá nos Estados Unidos, a gente tem que fazer uma revisão. Os nossos grandes heróis latino-americanos, em sua boa parte, eram caudilhos. A gente tem que entender isso. Quando o pessoal, porque tem o bolivarianismo, a pessoa fala, não sabe nem o que está dizendo. Eu não tenho essa admiração toda por esses grandes heróis latino-americanos, que eles foram sempre autoritários. E a gente tem que aprender a ter esse convívio, que eu acho que é o grande mérito aqui da iniciativa do Cristóvão, da gente começar a dialogar com os contrários, respeitar essas opiniões, e a gente só sabe como isso começa. Agora,
Se deixar as coisas como elas estão aí, eu tenho muito medo desse nosso futuro. Obrigado. Carlos Moura, você deve ter gostado de chamar de parlamentarismo branco. Há uma coisa que não é boa. Eu quero agradecer ao senador o convite para estar aqui nessa roda de conversa, num dia muito especial, né? Porque hoje é o Dia do Índio e praticamente a tarde toda o Senado Federal numa sessão especial em homenagem aos povos indígenas. E de manhã Câmara dos Deputados. Isso, senador e deputado, seguramente nos dá certeza de que a PEC 2015 não passará, porque as demonstrações do parlamento de hoje precisam ser referendadas por intermédio da manifestação e da votação dos senhores parlamentares com relação à PEC 215. 2015 é a que passa 215. para o Poder Legislativo o direito de Não, demarcar. é 215. Não seria só isso, porque, evidentemente, os senhores têm competência e legitimidade para legislar. Não é porque passa para o parlamento, é porque retira direitos dos povos indígenas e, de tabela, dos quilombolas, direitos esses incertos na Constituição. Quer dizer, não é só o problema de passar para o Congresso. E aqui prestamos uma homenagem aos Jurunas, não é? O que é muito importante, aos Jurunas e aos Galdinos. Mas eu estava ouvindo, né, atentamente aqui a nossa conversa, e eu ficava pensando, né, buscar saídas, porque os diagnósticos foram feitos, não é? A sua proposta era uma proposta de entendimento. Vamos buscar saídas. Isso me fez, eu trouxe aqui até, em se tratando de diálogo, um texto do que disse o Papa Francisco quando esteve no Brasil, né, aqui em 2013. Ele dizia numa reunião lá no Rio de Janeiro: quando me pedem um conselho, minha resposta é sempre a mesma: diálogo, diálogo, diálogo. Ou se aposta no diálogo e na cultura do encontro, ou todos perdemos. De modo que é com muito entusiasmo eu estou aqui com a sua proposta do entendimento. E considerando os diagnósticos que aqui foram feitos e os diagnósticos que vemos na imprensa, etc., etc., me fez lembrar também uma locução do Papa Paulo VI, em que ele dizia: em vez de diagnósticos desalentadores, se dessem remédios cheios de esperança, para que se falasse ao mundo atual, e no caso ao Brasil atual, não com presságios funestos, mas com mensagens de esperança e palavras de confiança. E eu penso, se saíssemos daqui com o propósito de procurarmos Lula, Marina, Fernando Henrique, Fiesp, CUT, sindicatos, igrejas, enfim, os meios de comunicação, os partidos políticos, os meninos do hip-hop, entendeu? Vamos conversar, vamos desarmar os espíritos, não é? Porque permanecer nesse maniqueísmo, esquerda, direita, não é? Eu sou contra, eu sou a favor, porque pouco se pensa que nessa disputa
política que está ocorrendo, sofrem aqueles que você trouxe à colação. Os mais pobres, os menos favorecidos, os indígenas, os negros. Não é? Exatamente. Então, acho que nós temos que pensar, senador, nessa população que está totalmente marginalizada, trazê-la, juntá-la a esse debate nosso. Por que não, o senador e todos nós estamos aqui, por que não procurar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e dizer, assim como os senhores empunharam a bandeira da 9840, que todos sabem que é a lei que pune compra do voto, como os senhores empunharam a questão da lei da ficha limpa, e agora os senhores estão na rua com a iniciativa popular de reforma política, né, o Saúde Mais 10, por que os senhores e outras igrejas não se compõem com a Ordem dos Advogados do Brasil, repetindo com sindicatos, com a CUT, Fiesp, etc. Vamos desarmar os espíritos. Vamos chamar os governantes. Né? Eu penso, e aqui estão 2 parlamentares, que essa questão pode partir do parlamento. Né? Eu tenho certeza que há parlamentares em condições de saírem empunhando essa bandeira, a bandeira do entendimento, que essa é a minha mais nova utopia. Né? E eu embarco nessa sua nau, que é a nau do entendimento. Evidentemente, sem perdermos as nossas características, as nossas posições, a nossa ideologia, mas vamos partir para num esforço de unidade. Evidentemente, buscando melhorar, aprimorar a gestão, não é? Enfim, há muita coisa a se fazer. Parabéns pela sua iniciativa, senador. Então, o debate, já como falou, é como seria e o que se colocaria. É óbvio que o primeiro ponto é a defesa da democracia. O entendimento é para defender a democracia. Nem aceitamos os golpistas que estão aí fora falando em 64 de volta, nem também o risco de golpe por dentro. Porque você disse que ele não é senador. Ele não é senador porque quem veio foi Renan Calheiros. Eu não sei se Renan, Eduardo, o Temer não são capazes de, com alguma coreografia nova, fazer um regime que não é plenamente democrático. Porque um ranço também, é verdade. E aí pode casar os dois lados. Então pode-se casar os dois. O golpismo do oportunismo e do radicalismo, do autoritarismo que as esquerdas latino-americanas ainda têm. E a imaginação de fazer isso de forma diferente, sem tanque de guerra, sem militar, com o Congresso aberto. Afinal de contas, na Venezuela, o Congresso está aberto. Então, um é esse, defesa da democracia. O outro é que vai ter que ter, sim, medidas para corrigir os erros do governo Dilma nos últimos anos. Agora, não pode ser um ajuste que sacrifique os mais pobres, então tem que ser um ajuste justo. Não pode ser um ajuste que sacrifique o futuro, então tem que ser um ajuste com uma visão estrutural da sociedade e da economia, e tem que ser um ajuste legitimado pelo debate. Esses são 2 pontos. O terceiro é, já que há entendimento, discutir também alguns encaminhamentos de longo prazo para o país. O que é que a gente deseja que seja feito na saúde, na educação, né, que são os pontos na violência. Então, aí são 3 pontos. E o como fazer? O Congresso sozinho eu acho que vai ser difícil, pelo que eu conheço dos nossos coleguinhas lá. Talvez seja o caso de nós aqui fazermos um manifesto da roda. É a roda de conversa,
fazemos um manifesto nosso, não agora. A gente prepara e debate depois, como uma espécie de carta aos parlamentares, por exemplo. Porque se não provocar, não cutucar, não sai. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Léo. Perdoem discordar do senhor, mas dos senhores, né? Mas o que eu proponho é o desentendimento. Eu acho que, sob a ótica da nossa formação histórica, da nossa formação política, preciso nem dizer que há muitos anos o nosso povo vem sendo massacrado e continua sendo massacrado. Hoje nós vamos nas periferias das grandes cidades e a gente vê cotidianamente o histórico de violência ao qual nosso povo é submetido. No campo da violência física cometida, no campo da saúde, da falta de educação, entre tantas outras coisas. E a gente percebe, também observando a história latino-americana principalmente, que as tentativas de conciliação e de entendimento, elas acabaram depois gerando rupturas. Nosso melhor exemplo, 1964. Jango, quando se tornou presidente do Brasil, foi através de um amplo acordo, aceitado até inclusive o próprio parlamentarismo, e que, infelizmente, descambou no golpe em 1964. Mas por que isso? Porque nós temos uma oligarquia no nosso país em que não permite que o nosso povo consiga prosperar. É uma elite egoísta, como Celso Furtado nos ensinou, que ela queria imitar o modelo europeu, sendo que a renda per capita, a renda média aqui, era infinitamente inferior à renda dos europeus. Por isso massacraram a nossa população, extraíram o máximo da força de trabalho. Então essa mentalidade que foi forjada nas nossas elites, nossas oligarquias, produzir aqui para agradar ao estrangeiro, atender a demanda do estrangeiro. Então, mediante essa observação, sinceramente, eu acho que o diálogo não nos é permitido. Olha, o país que eu fui criado, na década de 80, hoje eu vejo que nós temos, meus filhos estão sendo criados, é um país muito melhor, com muito mais oportunidades. Mas, no entanto, quando esse ambiente começa a ser criado, olha só novamente essa contra-reação. Eu vejo isso como uma contra-reação, não ignorando os erros que foram cometidos, que foram muitos. Não é difícil que a gente relacione aqui pelo menos uma dúzia facilmente. Então, como é que a gente vai conseguir forjar um entendimento, sendo que no nosso cerne isso não existe? Como foi tentado no Chile, como foi tentado na Bolívia, até como foi tentado agora recentemente na Venezuela, e o que foi feito lá, se não uma tentativa de golpe, em 2002, que agora, esses dias mesmo, estava o pessoal da Embaixada da Venezuela, convidou nós do PDT para participarmos de um evento, estava se rememorando a tentativa de golpe em 2002. Então, essas oligarquias e essas elites, eles, quando se sentem ameaçados e prejudicados, eles reagem com extrema violência. Extrema violência. Não medem consequências. E é por isso que o nosso povo, apesar de reconhecer as melhoras ao longo desses tempos, continua vivendo, né, em grande parte, com muita dificuldade. Nós temos um apartheid social, como o senhor bem denomina, né, forjado muito mais sofisticadamente do que o apartheid original, que aqui não precisa de cercas e grades, precisa só da polícia mantendo o nosso povo na periferia ou tacando eles na cadeia. Então, qual o entendimento que a gente pode ter se a gente não consegue chegar ao entendimento? Porque, do meu ponto de vista, nossas oligarquias produzem isso, produzem esse desentendimento. Agora, claro que eu não estou me referindo que a gente tenha que partir para a violência, mas esse entendimento ele tem que ser um entendimento em que possamos, né, tomar uma postura e que gere esse desacordo. Nós não podemos mais conciliar. E aí também é um pouco, né, da minha formação política, que é caudilhesca com Leonel Brizola.
com Darcy Ribeiro também, que era, de certa forma, um grande caudilho, porque como ele pensava o Brasil, pensava dessa forma de ruptura. Então, temos que ter essa ruptura. Temos que impor essa ruptura. Temos que pegar os que estão decididamente querendo um Brasil novo, um outro Brasil, e romper com os que não querem, com querem manter as coisas como estão. E nós sabemos muito bem que essas forças políticas com quem estão aliados. Porque isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo todo. E essa construção desse mundo multipolar vai passar por isso. Infelizmente, a história nos dá diversos exemplos, e o meu ponto de vista é que, desculpe, mas nós precisamos nos desentender. Eu fui do movimento estudantil na década de 80, me lembro do professor Cristóvão como professor de economia, e foi a solução Tertius para a gente conseguir eleger um reitor lá, né? Porque a gente fez 2 tentativas antes e não conseguiu, lembra? Não foi fácil. E eu fui preso naquela época, Polícia Federal, SNI, tudo, porque eu queria eleições diretas, porque eu queria prisão para os corruptos. E eu vou dizer uma coisa, eu me sinto muito à vontade de dizer que eu continuo querendo prisão para corruptos. Não porque eles são de esquerda, que eles são menos corruptos que de direita. E eu acho que isso que é a grande sensação que a sociedade está cobrando. Eu queria que pensassem nisso. Que o fato do corrupto ser de esquerda não lhe dá o direito dele ser melhor tratado que seja de direita. E a sociedade está muito incomodada. Por isso a sensação de traição que ela se sente. Eu gostaria de até fazer uma pergunta. Eu não estou fazendo uma afirmação, mas estou fazendo uma pergunta. As primeiras grandes manifestações que a gente teve agora em março, havia um leque de palavras de ordem muito grande, mas várias convergiam para a questão da corrupção. Quando houve a forçação de barra agora de já puxar a questão do impeachment, diminuiu muito a quantidade de manifestantes. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, agora vou na parte que eu fui anotando aqui para poder colocar. A gente está apenas no 4º mês de mandato da presidente. E essa semana já teve a 12ª fase da Operação Lava Jato. E vocês devem ter percebido que prenderam pela primeira vez 2 pessoas da Eletronorte. Ou seja, o campo está abrindo, o campo de atuação, de alcance da rede de corrupção está se ampliando. Então, isso não vai ser uma coisa que vai acabar em curto prazo. A minha visão é que esse processo é um processo que está se autoalimentando, porque vai descobrindo mais e mais redes de corrupção que vão se retroalimentando e gerando mais fatores. Eu também concordo. O entendimento agora, na minha visão, pareceria quase como passar a mão na cabeça em cima daqueles que estão sendo investigados pela corrupção. E a população quer que os corruptos sejam punidos, sejam de que lado for. Porque senão a sensação de injustiça vai prevalecer muito forte. Eu queria fazer uns comentários em cima do que o Pedro Ivo colocou, desenvolvendo em cima dele. O PT não está governando porque ele está muito preocupado em sobreviver, porque ele sabe o tamanho do buraco que ele se meteu. Então, eles estão com um problema muito grave para resolver, porque eles sabem o que eles fizeram e eles sabem o alcance do que pode acontecer. O PT é minoria na Câmara, é minoria no Senado. A maioria é conservadora, PMDB, PTB, PP, todos esses, que estão se aproveitando no momento de fragilidade do PT para enfiar essa agenda que eles há muito tempo estavam tentando, terceirização, todas essas outras coisas. Eles não são bobos, eles são os profissionais, eles estão jogando nesse sentido. 2 coisas. Eu vejo que a crise hoje ela tem 2 características. Uma política, detonada pelo esquema da corrupção. E a segunda coisa, econômica, detonada pela conta petróleo. Porque nós estamos há 50 anos no modelo rodoviarista que consome petróleo, 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 que já nos fez entrar em crise, acabando o milagre em 1973, em 1978, 82, 86, 92, 99 e agora. Eu acho que o entendimento é importante, não se deve fechar o diálogo,
Mas eu acho que o que a sociedade espera muito de nós agora, que nós que tenhamos condição de poder agir, é a cobrança da justiça, a cobrança contra a corrupção, as soluções democráticas, seja o que for. Eu acho que os lados que estão bem, os lados que estão fazendo a política certa, vão prevalecer. Não vai ser fácil, nós estamos enfrentando forças enormes. Mais uma vez a gente está vendo o receituário neoliberal, de novo, o ministro está vindo, né, o ministro da Fazenda vindo com o velho receituário, e eu acho que não vai ser fácil. Mas eu tenho a impressão que os próprios fatos dessas operações vão gerar consequências que nós talvez nem estejamos imaginando. É isso. Se nós levássemos um pouco o tema político, o tema política, como nós levamos, às vezes, o entretenimento e o que nós acreditamos no mundo esportivo, nós teríamos menos problemas. Mas, num ponto que eu quero destacar, é que se durante algum tempo na história do nosso país, se destacou muito e se reforçou o discurso do técnico. E até então, pelo menos no meu entendimento, a gente está colocando aqui muito político, né, e pode até haver um confronto aí, né, mesmo sobre as políticas públicas agindo influenciadas pelo campo técnico e as políticas públicas, de fato, influenciadas pelas políticas ou pelas boas práticas políticas, né. Nós temos aí um período no Brasil que nós tivemos 8 anos de governo do Fernando Henrique, nós tivemos 8 anos de governo Lula e prováveis 8 anos de governo Dilma. E aí eu faço uma pergunta para os senhores: e o que esses governos representaram ao Estado brasileiro? O que esses governos representaram ao povo brasileiro? Né? O que eu vejo aqui, voltando ao exemplo dos times, é que às vezes nós tivemos políticas, né, e governos que não estavam muito interessados, de fato, a defender os seus times, né, ou a defender aqueles que confiaram a defesa e confiaram a camisa, a crença, o ideal, né? Não representaram. E aí nós estamos falando de crise, e como nós podemos retratar um momento de crise se nós temos aí uma distorção entre altos índices de lucro dos bancos versus a crise financeira no país? Como que se justifica isso? Um país em crise, com altos índices, né, de lucros das instituições bancárias, né? Um outro ponto que a gente pode colocar aqui também é com relação, e fazendo um paralelo há tantos anos, né, 8 anos, e prováveis 8 anos, né, que é justamente a questão das políticas de Estado. E onde ficam as políticas de Estado? Onde nós estamos discutindo, durante todos esses 8 anos, políticas de governo. Eu acho que estamos passando por um momento de confronto para a classe política. Sendo que, pelo menos na minha avaliação, né, eu posso estar errado, mas o que eu me recordo é que o momento na história que nós passamos e que vivemos as políticas de Estado foi justamente lá na década de 40 com Getúlio, né, prova disso é a própria Petrobras, que ela está sobrevivendo até hoje. Né? E onde ficam esses discursos? Será que não está na hora da gente começar a buscar esse entendimento, esse diálogo, e se compreender como classe política na responsabilidade de se criar, então, políticas de Estado, ao invés de sempre estarmos discutindo aí as políticas de governo e disputando eleições por eleições e eleições? Né? Um outro ponto que eu queria colocar aqui para os amigos é o oportunismo político temático que a gente está enfrentando no país. Nós estamos nessa conceituação mesmo, oportunismo político temático. Os nossos políticos não representam os ideais, nem dos seus partidos, imagine da população. Nós pegamos aí um oportunismo temático com relação à menoridade penal, gente. Quem é educador, quem está convivendo na escola, quem convive com jovens, sabe que isso é um absurdo. E por um simples impulsão midiática, a classe política cai nessa discussão. E eu ouvi, eu acho interessante. Se nós colocarmos em votação hoje no país de tão tamanho que está a crise, se colocar as coisas mais absurdas para votação, a população vai aprovar. Porque é um momento de crise que gera isso. Então, me preocupa muito essa questão do oportunismo político temático. Né, os políticos não estão preparados, como o nosso deputado amigo Lessa falou. Os que nos representam não estão interessados nos grandes temas. E não estão interessados, de fato, numa mudança real, né, à população e ao país. Né, um outro ponto aqui é com relação às defesas do que é nacional. Né?
talvez seja o momento de se resgatar aquele conceito de nacionalismo que nós tínhamos, né, de defender, né, as coisas nacionais, mas não no sentido de buscar uma posição imperialista, não, até porque hoje se tem um discurso, e esse é o meu discurso, da solidariedade entre os povos. É uma questão de sobrevivência planetária. Né? Por que não se compreender as diferenças dentro dos campos pessoais, coletivos e territoriais, né? Um outro aspecto também que eu coloquei aqui, o enfrentamento político. Qual é o nosso lado? Já que nós estamos falando de política, os políticos eles têm que começar a mostrar o lado. Eu acho que chegou, senador Cristóvão, esse momento. Se chegou agora, talvez a gente veja quem é quem. Talvez cada um mostre a cara, mostre o que defende, o que acredita, né, e o que está disposto a defender e a lutar. Né? E aí eu coloco uma outra questão. Nós falamos aqui, não existe... Aí a gente poderia ampliar esse conceito de democracia, talvez um pouco com a questão econômica, porque eu concordo com o amigo, viu? A crise é política e econômica. A crise é política e econômica. Mas como nós vamos tratar a resolução das crises e da política se nós temos um país desigual? Se nós temos um país desigual. Um país onde tudo que nós produzimos, o que o nosso povo produz, fica retido na mão de 5% da população. Como que se fala em resolução de crise e resolução da crise econômica sem distribuição de renda? Não tem como. E, para finalizar, talvez, de fato, nunca foi tão necessário se pensar a política como uma forma planetária e solidária entre os povos. Porque o solidário vem do respeito, né? O respeito ao coletivo e ao individual. Essa é a minha questão. A gente está num momento de que a gente político precisa ouvir. A gente, às vezes, precisa... Eu estou com 2 projetos, inclusive da política econômica da economia solidária, para relatar. E precisamos já pedir apoio à nossa fundação. O Paulo Rubio é o autor, vamos chamar o Paul Singer para nos ajudar, e vou fazer uma audiência pública. Sem querer fazer nenhuma média, eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa ouvir. Eu acho por isso que eu queria lhe parabenizar, senador. Que parece que a gente, quando chega a uma certa idade, pensa que sabe das coisas, né? E quando vê a pessoa como o senhor, diz, não, precisa ouvir. Até porque a gente tem que ir lá não só dizer o que a gente imagina, saber o que pensa a sociedade para ver se a gente erra menos com a responsabilidade que a gente tem. Eu acho que não há nada mais importante do que o diálogo. Eu que ultimamente tenho estudado um pouquinho de filosofia, indo lá para o Sócrates, para o Platão e para todos aqueles filósofos, recordando aquilo que a gente estudou há tantos anos, eu vejo como o diálogo é importante. E como o diálogo não é o debate. O debate, um fica defendendo uma posição e outro fica defendendo outra posição. E no diálogo um busca ouvir o outro, entender o outro. Como é que ele consegue pensar diferente de mim? Eu penso isso tão claro, está tão visível para mim. E ele diz ao contrário, eu tenho que tentar entendê-lo. E ao tentar entendê-lo, ouvi-lo e dizer o meu pensamento, ouvir o pensamento dele. Eu acho da maior importância esse seu trabalho. Fundamental. Talvez a única saída que a gente tenha seja a do entendimento. Só que eu também, pegando a ideia ali parcial do desentendimento, eu vejo que é um entendimento de uma medida ampla. Não é um entendimento de partidos, não é um entendimento de políticos, é um entendimento da sociedade como um todo. E aqui eu vou pegar já o meu amigo Moura, quando ele falou na CNBB, nas igrejas, isso aqui. É preciso entendimento da sociedade. A sociedade, mas não é uma coisa fácil, porque a sociedade é muito mal informada. Ela é informada com informações deturpadas. O que é branco vira preto, o que é preto vira branco. Há uma mistificação das coisas de uma forma tão grande que a gente não entende. Muitas vezes a gente fica perdido. Nós que temos algumas luzes políticas, ficamos perdidos com as informações que são trazidas. Mas, de qualquer forma, ainda aí,
É o entendimento. Mas é um entendimento que a gente tem que, acima de tudo, estar voltado para o humanismo. Tem que estar voltado para os mais necessitados, tem que estar voltado para os mais pobres, tem que estar voltado para os mais sofredores, aqueles que carregam o país e que são abandonados pela sociedade, não é por esse governo, por aquele, pela estrutura da sociedade. Nós temos uma estrutura de sociedade cruel, extremamente cruel, terrivelmente cruel. E às vezes eu penso, se eu tivesse... Eu li uma vez um debate, já faz tempos, de que no tempo lá de uns 200 anos atrás, discutiam no momento da escravidão quais as penalidades que podiam aplicar aos escravos. Se podia cortar a língua do mentiroso, se podia cortar a mão do ladrão, se podia enterrá-lo vivo num formigueiro, etc. e tal. E aí um dos últimos lá disse, olha, é difícil discutir isso, porque está tudo errado. Está errado é a escravidão. Então há uma certa dificuldade de nós discutirmos até o entendimento, porque está tudo errado. Partidos políticos que não representam nada. Partidos políticos, eleições que são feitas a peso de dinheiro. A corrupção que sempre existiu e que sempre esteve presente de todos os lados. A disputa por cargos que, por interesse desses cargos, não é o amor à pátria, não é o amor àquele aspecto. Como regra, é porque aquele setor tem muito dinheiro, vai poder fazer algum tipo de negociado. Então, essa situação é tão complicada, mas é tão complicada, que eu vejo que ela é muito mais do que uma situação nacional. Ela é uma situação planetária. É um absurdo, uma insensatez, uma insanidade que nós possamos viver no mundo de hoje com guerras. É uma loucura. Nós vivemos num planeta doente. E doente da cabeça. Doente da cabeça e do coração. Um planeta doente da cabeça e do coração. Onde precisamos de uma solidariedade planetária. Eu sou da União Planetária, então me sinto perfeitamente à vontade. O nosso lema é que não há ideologia superior à solidariedade. O mundo está doente. Eu ainda ontem estava lá na Universidade de Brasília com o nosso reitor, o Ivan, e ele, assim, atônito, explode dentro da universidade a caixa do Banco do Brasil. Quer dizer, que loucura, onde é que nós estamos? Então, é preciso entendimento, mas naquela medida que eu sei que você, Cristóvão, tem. Eu sei. Você é muito mais do que um político, você e muito mais do que um educador. Você é uma pessoa dedicada ao bem da humanidade e que, para mim, eu colocaria como presidente da República, embora eu sei que, se fosse presidente, não ia conseguir fazer nada com o que está aí. Não ia conseguir fazer nada, porque com a estrutura de poder que está aí, um presidente da República não faz nada, a menos que ele faça parte de um grupo que é o grupo da oligarquia, que faz o que quer e que tira os direitos, e que aqueles direitos estão duramente conquistados na Constituição de 88, agora começam a querer romper aqueles direitos. Eu me lembro que naquela época, quando nós lutávamos pelos direitos sociais, que criaram o Centrão contra nós, etc. e tal, aquela luta. E hoje, já mercê dessa situação nova, há uma tendência de suprimir direitos. Mas o problema é mundial. O problema está até numa esfera que eu tenho um pouco de dificuldade de falar, porque é uma esfera diferente. É uma esfera que está fora da matéria, está fora do mundo, está na esfera da ética. É uma outra esfera. É uma esfera da dignidade humana. É uma esfera do caráter. É a esfera um mundo de pessoas dignas de caráter farão um mundo maravilhoso. E um mundo de pessoas egoístas e interesseiras e oportunistas farão isso que está aí. Nós temos que trabalhar na educação de valores, nos valores que estão ausentes na nossa sociedade. Essa violência que nós vivemos. Por que essa violência? Ela nasceu do nada? É só porque são pessoas pobres? Não é não. É porque há a cultura do materialismo, há a cultura do ter, é a cultura do dinheiro, não há a cultura da honradez, não há a cultura da dignidade. Então, esse entendimento, que para mim é essencial, ele tem essa amplitude muito grande.
ele tem que encontrar a solidariedade planetária, tem que encontrar a ética dos valores humanos, tem que entrar o humanismo para socorrer os mais pobres. E é difícil que os egoístas abram mão dos seus direitos. Há um trecho até do livro do Mozart Vitor Russumano, se quem lê um direito trabalhista não imagine o quanto a luta existe nas entrelinhas dessa conquista, quanta luta, porque os mais poderosos sempre não abriram mão dos seus direitos. E aí nós vemos esse absurdo, que hoje 1% da população do mundo detém o patrimônio mundial. 1% da população do mundo detém o patrimônio mundial. Então, não dá. Não tem conserto, não tem conserto sem mudar na essência. Sem mudar na essência. Mas para mudar na essência precisa de realmente homens como você, Cristóvão, que está pelo entendimento, mas que não é um entendimento de partidos. Não é um entendimento sequer de forças antagônicas, que é um entendimento que está no nível da dignidade humana, da raça humana, da nossa geração, fazer uma vida melhor e mais digna. Eu fico contente de ouvir a palavra planetária sair duas pessoas, até porque um mês atrás a gente conseguiu fazer o primeiro movimento Parlamentares Sem Fronteiras. Foi uma ideia do Tom Rebelo para mim, e que eu levei adiante e conseguimos. Fizemos a primeira reunião, Parlamentares Sem Fronteiras pelos direitos das crianças do mundo. E junto com o Ítaca, nós vamos fazer o movimento Parlamentares Sem Fronteiras sobre ecologia e energia. Na verdade, é a maneira escondida de dizer que é o movimento contra a energia nuclear. Porque isso é que é o objetivo que nós vamos ter nesse movimento. Para ter entendimento, porque na comunicação existem pelo menos dois níveis de relação. Um é o tipo de relação que se estabelece e o outro é o conteúdo dessa relação. Então, para haver entendimento, as pessoas precisam aderir. Não tem mediação social comunitária sem que pessoas com níveis diferentes de poder e de relação adiram, façam uma adesão. Porque o diálogo supõe uma igualdade de escuta, de compreensão. Então, esse, talvez, na linha do Léo, não é isso, Léo? Eu quero conversar mais, eu achei muito bom a fala, porque, de fato, nós temos, no processo de construção de um acordo, e aí o Riedel sabe muito bem do que eu estou falando, a gente tem que explicitar o nosso desentendimento, até porque ele vai dar luz para aquilo que a gente tem como um conteúdo principal daquilo que é possível, mas isso supõe um exercício, que aí é um exercício de dignidade humana, de possibilidades. Então, não dá, ninguém vai para um acordo obrigado. É preciso que tenha uma adesão. E é isso que falta, é isso que as nossas elites, de alguma forma, não admitem. E para convocar isso, precisa ter autoridade, no mínimo, moral. Né? E mesmo tendo autoridade, nós estamos num momento onde as pessoas se degladiam, se atacam, desqualificamos uns aos outros, e por isso eu valorizo muito. Eu estou aqui na qualidade de assessor político da CNBB, diante de uma insistência que o senador fez, e hoje aqui não estou falando como assessor político, estou falando como professor há 20 anos que sou na pós em psicodrama, e principalmente educador social, morador de periferia aqui no Distrito Federal, que participei do governo Cristóvão, participei do governo último que aconteceu, tentando criar esses canais de diálogo e comunicação. Então, só para colocar mais um elemento, que aí eu vejo, as pessoas não vão para um diálogo se elas não tiverem clareza, porque um diálogo como esse, para valer, que a gente quer fazer, é para transformar. E transformar numa sociedade desigual, como foi afirmado aqui, significa realmente você repartir. E ninguém reparte na sociedade que está aí. Tem muita gente adorando o que está acontecendo, porque, de fato, vai poder acumular mais. E a gente discutia muito isso lá na Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Como é que pode toda a riqueza do Bolsa Família, do nosso Bolsa Escola anteriormente, vai parar tudo no banco.
e do banco aqui vai parar nas grandes rendas internacionais. Não dá mais, não dá mais. Né? Então, eu acho que tem uma sabedoria do povo brasileiro nessa história toda de ficar observando o que está acontecendo, mas que não está muito afim de embarcar em barco furado, não. Por isso que a nossa proposta tem que ter uma consistência. Né? Eu gostei muito quando o Geriberto falava que não é poliana. Nós estamos aqui com a criticidade de quem faz história. Esse é o nosso papel. Agora, essa história tem que enfrentar os conflitos que são historicamente construídos nesse país. Né? Só uma contribuição. O apartheid, Cristóvão, que você nos ensinou, é difícil de romper com ele. E hoje, depois de 14 anos fazendo marchas contra a corrupção, marchas caminhando, e a gente está aqui para fazer uma reunião para organizar uma marcha de Goiânia a Brasília, caminhando, para apresentar propostas para um diálogo para combater a corrupção. E eu falo para vocês com a convicção de que tem a certeza, não é esperança, eu tenho certeza de que nós podemos combater. A certeza ela parte do princípio que um dos problemas básicos do combate à corrupção, e que é pouco discutido, essa questão das virtudes, que nós não preservamos. Nem na escola, nem no trabalho, e muitas vezes nós militantes reproduzimos, em escalas pequenas, comportamentos que questionamos no coletivo. E essas questões individuais que a gente não aborda, elas refletem depois nos coletivos. E a falta desse debate sobre a ética e as virtudes de uma forma mais contundente traz o resultado que nós estamos vendo hoje. Porque são a preservação das virtudes que vai nos fazer dizer não quando um cheque de R$1 milhão pode entrar na nossa conta. Eu fui candidato a vereador, a prefeito, em alguns momentos, nas zonas mais pobres da cidade de Esperantina, meio-dia pedindo voto e falando de ética, o marido chegou na casa com uma cesta de alimento que recebeu. A mulher pediu licença e, morto de alegre, foi o candidato fulano que me deu. E eu fiquei discutindo ética com ele lá. Então, é uma situação em que só quem tem as virtudes poderia até receber aquele alimento que está com fome. Mas trabalhar diante de uma situação dessa... Então, o processo de miserabilidade permanente e eterna é essencial para que esse sistema continue. E a gente pode até mudar os modelos econômicos, mas se as pessoas, nós que caminhamos, não trazendo essas virtudes e que elas sejam trabalhadas, e vou dizer para vocês, gente, é muito difícil ser bom, é muito difícil ser honesto no país em que existem esses jeitinhos. Mas hoje, de manhã, me deu uma esperança tão grande que eu me senti num país europeu, tipo aqueles que a corrupção é quase zero. Eu saí, deixei meu menino na escola e fui ao banco. Quando eu parei o carro, isso eram às 7 horas, eu vi uma penca de coco no centro de Teresina, na esquina, abandonado. Coco mesmo verde para ser usado. Que depois o cara que vem com o carrinho vai pegar. Então, o que foi que aconteceu? O cara que vende deixou lá, sem ninguém olhar. Sem ninguém olhar. E ninguém levou, ninguém roubou. E a gente estava aqui no Brasil. Então, gente, eu trago essa discussão porque eu acho que discutir a política, as formas e tudo, mas nós chegamos na educação. Não é só da escola, não. São os pais. Eu tenho um filho, olha, eu estou num drama tão grande de, em certos momentos, explicar essas questões éticas, porque os videogames, a minha disputa dele com o videogame é pesada, com o jogo. É uma disputa quase desigual, é desigual mesmo. Se perguntar, o videogame, você não tem dúvida. Então,
Agora, o que é que nós vamos construir? O que é que vai ser essa geração? Nessa marcha, concluindo, nós estamos trazendo, nos propomos a trazer diferente para o presidente uma proposta de combate à corrupção da sociedade. Nós, nesse momento, a sociedade precisa saber se aquela obra está sendo feita. E isso que nós estamos fazendo. Vamos levar para o ministro da Educação a proposta, porque tem que ter a educação do controle social nas escolas, desde a merenda escolar. Então, esse diálogo que nós estamos propondo, se princípios éticos não tiver uma política de ética nas escolas para este país, para a gente construir aí minha esperança, porque os corruptos de 2100, se tiver, não nasceram ainda. Não nasceram. Então, em 2100, nós estamos zerados de corrupção. Daqui para frente, cabe nossa grande responsabilidade de manter isso o mais próximo de zero. Eu me lembrei, nós fizemos um grande entendimento positivo nesse país, foi a Ficha Limpa, que foi liderado pela Jovita, entre muitos outros, pela Jovita, pelo Chico e pela CNBB. Não sei se outros grupos também, mas conseguiu-se. O que tem de interessante? Foi de fora para dentro do Congresso. Não seria aprovado se não fosse a combatividade de vocês, o enfrentamento de vocês, que terminou constrangendo quem era contra e votou a favor. Então, é possível entendimento. Temos que dizer, aí está certo. O que é que a gente quer disso? E sabendo, inclusive, quem é que não vai querer o que a gente quer. E indo além da simples proposta, por exemplo, distribuição da renda, ou repartir, que é o correto, mas repartir como? Eu não vejo outra maneira que não seja garantindo a mesma escola para todo mundo, não no conteúdo. Liberdade pedagógica, liberdade de crença, mas a qualidade igual. Não vamos conseguir distribuir a renda diretamente. Ela será distribuída através da distribuição do conhecimento. Essa é a revolução socialista. O socialismo era distribuir o capital. O capital hoje é o conhecimento, é distribuir o conhecimento. Acesso à escola igual. Aí a repartição virá. E sem isso ela não virá, a não ser com pequenas parcelas de quase esmola. O senhor mencionou a lei da ficha limpa como uma conquista. Eu pergunto a todos aqui, vocês entendem que ela está sendo aplicada da forma que ela foi, da integridade? Vocês acreditam, a gente pode acreditar como cidadão, por tudo que a gente assiste, que ela está sendo aplicada e vale alguma coisa? O meu entendimento é, eu não acredito nisso. Aqui, o Distrito Federal é um dos lugares que a gente tem que reconhecer que ela funcionou. Aqui mais de um foi eliminado. Não foi 100%. Foi. A crise, ela gera um momento muito rico, que é esse momento do debate. Eu me lembro muito da época de polícia estudantil, que a gente tinha os grupos de estudo e ficava discutindo textos, né, sobre o futuro da humanidade, os grandes filósofos, para poder entender um pouco o que a gente queria. Isso é maravilhoso e eu acho que essa é uma das boas coisas que vem junto com a crise. Tá? Agora, eu acho que nós estamos vivendo dois momentos. Tem um momento do entendimento. Nós estamos vendo, não, nós estamos nos propondo a debater dois momentos. Eu acho que existe essa perspectiva do entendimento, que eu diria, de longo prazo, que passa por tudo que foi dito aqui, mas eu acho que tem um entendimento aí de curto prazo, e eu até diria mais, emergencial. Nós estamos vivendo um momento perigoso em relação a tudo que está sendo pensado que pode acontecer, mas eu queria chamar a atenção, esse momento é perigoso até porque, bem ou mal, com todas as dificuldades que a gente conhece, houve avanços importantes nos últimos tempos, né? Não é qualquer país no mundo que põe 30 milhões de pessoas, tira da miséria e coloca. Isso está em jogo nesse momento. Então, eu acho que existe, e que seria necessário, se nós todos aqui, nos futuros debates, senador, que a gente pudesse retomar essa ideia de quais são os encaminhamentos que podem ser dados para que a gente possa ter, através do senhor, que é um líder, né, e através do senhor buscar contatos com outras pessoas que podem ajudar nesse entendimento mais imediato, o que deve ser feito. Eu colocaria 4 questões básicas.
como conversar, com quem conversar, quem é que representa o pensamento dos insatisfeitos, que eu até agora não sei, eu acho que a gente tem que identificar isso, e como se inicia esse entendimento. Então, eu acho que, embora essas questões todas que foram colocadas sejam muito importantes, e eu gostaria que esse debate fosse eterno, né? Mas eu tenho a impressão que nós não podemos perder a oportunidade de estar reunindo aqui pessoas da maior importância para discutir, exatamente, porque me angustia muito, eu confesso que eu estou perdido. Né? Eu estou perdido, eu não sei, todo mundo é a favor do entendimento, mas que entendimento? Com quem que eu vou conversar? Quem é que vai me representar nesse entendimento? Então eu proporia que a gente, talvez não nesse debate, não sei se dá mais tempo, mas nos próximos, tentar responder a essas 4, ou quem sabe até, eu diria, como conversar, com quem conversar, quem representa ou vai representar o pensamento dessa massa de insatisfeitos e como é que se inicia esse entendimento, porque eu não sei. Tá? E por último, só para finalizar, eu quero lembrar que essas manifestações nasceram de uma coisa muito concreta. Foi, nosso amigo urbanista, foi a mobilidade urbana. Foi o que detonou esse início do processo, entendeu? Então, eu acho que a população está clamando por mudanças, mas por coisas concretas também. E se não tivermos soluções para as coisas concretas, não tem entendimento. Eu sou filho de um desterrado órfão da Primeira Guerra, do Estado Novo de 37, sou órfão da Segunda Guerra, sobrevivente da Terceira, fiz serviço militar na Aeronáutica em 1958-59, servi em base aérea de Santa Cruz, na Depósito Central de Intendência, em auditoria militar, dei baixa em janeiro de 60, meu certificado de reservista dizia, na reserva em tempo de paz, o que significaria, pelo menos, que até os 45 anos eu poderia ser mobilizado. Eu estou com 77, continuo mobilizado, quero saber quem é que vai me pagar os atrasados. As guerras se multiplicaram, sabe? Então, eu estou cansado de patriotas bem remunerados, cansado de despotados, mantidos por deputados e senadores que se perpetuam em mandatos, que não tomam conhecimento de partido. Partido é parte da parte. Arranja um bom partido, viu, meu filho? Arranja um bom partido, viu, menina? Quem é? Aquele que tem o cofre, a chave do cofre, e no caso do poder, quem tem as armas. Para falar dos índios, vou só fazer essa homenagem aos índios, depois eu completo o texto. Maldición de Malinche, de Gabino Palomares, poeta mexicano. Diz assim, del mar lo vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrieron la puerta por temor a lo ignorado. E iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos pocos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos hemos dado cuenta, ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuenta de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te volver soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente. ¿Cuándo harás libre mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Maldição de Malinche é o maior insulto que você pode fazer a um mexicano. Malinche era uma escrava mexicana que se associou a Lopes e segredou e desvelou todos os segredos e os conduziu para a destruição de todo o Império Inca. Este é um dado. O segundo, vamos cair aqui no Brasil, tomei conhecimento dos fatos, dos feitos, do feitor, e vou emitir um juízo que não me foi pedido, mas eu estou aqui e vou emiti-los. Escravocratas, racistas, latifundiários, monocultores, biocidas, homófobos, madeireiros, mineradores, banqueiros, executivo, legislativo, judiciário, saquearam povo, cofres públicos, bens comuns, democratizaram prejuízos,
deixando mortos por enterrar, vítimas, feridos, doentes e enfermos por cuidar, estragos por consertar desta insanidade civilizatória que nos vem no mais longo, doloroso, penoso e triste 1º de abril da história do Brasil. Um Estado merdocrático de direita no Brasil, inserido na civilização merdocrática planetária. E é isso, neste momento, nós, os cabelos brancos, junto com os jovens rebeldes e a voz revolucionárias, vozes revolucionárias, a voz revolucionaria, porque o Zé dos Rios ri do Zé e dos Rios, 80% deles no Brasil já envenenados. Então, nós estamos querendo fazer, eu já ouvi esse papo do Bar de Lame 45, já ouvi esse papo do Ô Jânio, vem aí o homem da vassoura, sabe? Já ouvi o papo de depois da corrupção, de derrubar, querer impedir posse, o Jango não ser candidato. Eu votei Lote Jango, foi meu primeiro voto, e votei Saturnino Braga como primeiro deputado estadual, que eu votei em 1958. Então, acompanhe essa história. Nunca fui, excetuando os 2 anos de serviço militar da aeronáutica, eu não sou. Viajei esse Brasil vendendo livro e dizendo poesia. Conheci esse Brasil assim. Hoje eu moro fora do Rio de Janeiro, deixei 5 anos de fotografia em 1962, e fui para o Rio Grande, viajei o Brasil, vou até São Paulo, fiquei 10 anos, voltei doente, abalado, morte em família, minha casa invadida pelo Exército, invadida pelo DOPS, parentes presos, gente morta, gente que se suicidou. Não estou aqui para brincar, não estou no entretenimento, não estou para distrair ninguém, porque eu não traí ninguém. Posso até divertir e alegrar, mas não quero saber de distração. E essa história da socialização do Brasil, porque na verdade o que aconteceu foi isso, a entrada da televisão em cena forte a 70, acabou com o rádio, com a imprensa, as pessoas entraram na imagem. E aí, entrando naquela imagem que estava posta, acabou com a imaginação. Eu participei um pouco do movimento estudantil, fui vice-presidente da UNE em 88, acompanhei a Constituinte, essas coisas. E eu fico muito feliz quando o Pedro diz que a grande dificuldade dos dias atuais é essa insegurança, essas dificuldades. Porque no passado tudo era muito simples, né? Quando você rotulava uma pessoa como independente, esquerda ou direita, tudo ficava muito simples. Era uma reprodução falsificada da realidade. E hoje a coisa é muito mais complexa. Quando a gente fala de manifestação de ruas, as pessoas às vezes dizem, nem todos sabem o que querem. E existe um pensador eslovaco, ele diz uma coisa muito bonita, que a mulher não queria mais o cara, e o cara chegava para a mulher e dizia, mas, meu amor, finalmente o que é que você quer de mim? O que ele não entendeu é que ela não quer mais. Ele não pode ser mais o demandante dela. Quer dizer, o que foi perdido foi justamente a crença de que ele representava alguma coisa. Então, as placas no meio da rua que estavam em branco eram as placas mais perigosas, porque elas não diziam exatamente qual era o sintoma concreto. Diferentemente de dizer que as pessoas não entendiam, fácil é quando elas dizem o que querem, porque a institucionalidade facilmente absorve essas demandas, né? Essa questão de corrupção, isso é um quadro internacional e poderoso, não é? Brasil, não é? E o sistema é tão forte que as pessoas falam em corrupção governamental e não consideram que seja corrupção meia dúzia de monopólios controlarem, por exemplo, a indústria química, as universidades, os cérebros internacionais. Aí eu lembro o Bernard Shaw quando dizia que vivemos num tempo em que compra-se crédito moral assinando cheques. Eu acho lindo Bill Gates, um homem sensível, com a Melinda, irem à África, contribuírem com dinheiro para a vacina. Mas o que tem que ser discutido não é o problema da distribuição. Isso é só um elemento. O problema fundamental do mundo não é como distribuir. É quem tem o poder de dizer o que é produzido, onde e como. Isso é que é o elemento fundamental. Que enquanto isso não for modificado, você vai discutir distribuição, mas nunca vai chegar ao elemento fundamental. É importante discutir a distribuição? Sim, mas o mundo está com muitas dificuldades. E eu quero só dizer, eu gostei muito da fala do Ronaldo Lessa, é Ronaldo, né? Quando ele falava sobre a questão do judiciário, a questão das prisões e as dificuldades e o que isso representa. É sempre importante lembrar que os 2 julgamentos que fundaram a sociedade ocidental é de Sócrates e Cristo. E foram 2 julgamentos injustos, porque justamente os juízes, à época, eles estavam submetidos aos interesses mais populares momentâneos. Foi o que a Revolução Francesa tratou de resolver.
considerando que só poderia haver autonomia se os juízes fossem autônomos, inclusive, dessa pressão social que muitas vezes é momentânea e muitas vezes reduzida ao senso comum, como se o problema do mundo estivesse na corrupção e na mediação, confundindo ética pública com ética privada. Eu não posso fazer concurso público para quem tem ética, eu não sei, através de concurso, quem tem ética. Ou eu tenho instrumentos estatais para impedir a ação corruptora, vai ficar difícil, porque o corrupto ninguém vai fazer prova para saber quem é e quem não é, né? Então, quer dizer, quando o Pedro diz que, para finalizar, o professor Cristóvão também colocou isso de maneira muito clara, que esse é um movimento internacional e nacional, e dificilmente dá para identificar quem são os autores ou os principais elementos para conformar essa unidade geral. Eu só me lembro uma frase de um amigo meu, para finalizar, que eu perguntei, rapaz, o que é que você transformaria esse negócio de proletário todo mundo univos, que isso é uma coisa tão ultrapassada? Ele dizia, homens decentes de todo mundo univos, porque as dificuldades planetárias são tão grandes que as pessoas decentes e dignas terão que dar as mãos. E para isso a tendência social, quer dizer, as ruas, seja aqui, seja na Grécia, seja na China, as pessoas sabem o que querem de maneira definitiva. Se você não dá para expropriar Ford, talvez a humanidade um dia diga assim, vamos passar 3 anos sem trocar de carro, e eu mudo a lógica da indústria automobilística. Talvez se eu não conseguir mudar a Nestlé, se dissermos, por exemplo, como o Paul McCartney ligando para a Marina dizia, segunda-feira sem carne, eu consigo, de uma maneira ou de outra, atingir o efeito estufa. Quer dizer, a humanidade é muito mais rica e, às vezes, aqueles movimentos espontâneos que não são ideologizados são muito mais poderosos do que a institucionalidade posta. O menino do hip-hop, o cara que defende os negros, o cara que defende os movimentos sociais, que não quer partido, que não quer congresso, que não quer institucionalidade, mas que, de maneira concreta, interferem na vida e num futuro melhor, independentemente dos conceitos bem elaborados e das caminhadas tradicionais que, como esse aqui disse muito, toda a luta contra a corrupção, a direita veio bela, porque a luta era em cima da forma, sem analisar os aspectos mais concretos e mais objetivos. A minha modesta contribuição aqui nesse debate é de alertar a todos vocês que essa profunda crise de credibilidade que passa a institucionalidade, ela só vai ser possível a partir de um protagonismo da população, que nos é negada diariamente. Eu sou coordenador de um fórum de cultura que desde 1999 luta aqui para instituir determinadas ações em prol da cultura, e também participei, nessa mesma época que formei da Câmara Setorial de Cultura. E lá nós conseguimos algumas coisas muito importantes, quer dizer, nós estamos avançando, nós não estamos vivendo o pior dos tempos, nem o final deles. Nós estamos num momento de riqueza, porque a crise é esse enriquecimento que o Brasil protagoniza, inclusive os ignorantes, os usados os que vestem a camisa do Brasil, achando que estão defendendo alguma coisa, e, no fundo, estão sendo manipulados por uma galera odiosa, homofóbica, racista, horrenda, que tenta, tecnicamente, usá-los para se manter no poder. Então, assim, sendo breve, porque o tempo já está longo, eu gostaria muito de participar de outros, possivelmente, se me for dado esse privilégio, dessa conversa, porque o que eu acho importantíssimo é que os partidos brasileiros, hoje, como é formatado o institucional brasileiro, hoje, os partidos têm o poder e têm a possibilidade de se esmiscuir na vida e na população e nas políticas, e não dão um retorno do ponto de vista institucional. Eu acho que todos os partidos brasileiros têm que ser refundados, tem que protagonizar a população para que ela retome o protagonismo do ponto de vista de exercer de fato o poder, porque a gente percebe nas conferências que se multiplicaram nos governos do PT, que as conferências foram manipuladas o tempo todo. Então a gente percebe, por exemplo, na Câmara Setorial de Cultura, nós conseguimos, eu sentei frente a frente com um cara que era meu algoz, porque eu sou um produtor fonográfico, e a Associação Brasileira de Produtores de Discos é que determina quem é que compra, quem é que toca nas rádios. Né? E eu falava, sentei na frente dele e falei assim, meu irmão, agora nós vamos agora discutir o jabá. E aí o Ministério da Cultura interferiu nisso e vetou o que a gente decidiu sobre jabá. Por quê? Porque no ano seguinte ia ser a tentativa de reeleição do nosso presidente Lula. Então,
tudo que foi feito e conquistado do ponto de vista do encontro entre as forças do capitalismo, né, e do socialismo foram interrompidos pelo fato de que ele tinha medo de perder a eleição se entrasse em conflito com as forças conservadoras. Por quê? Porque ele não tem a força da sociedade do lado dele, só tem a força da política, dessa política partidária rasteira, pequena, apequenada e ao mesmo tempo agigantada pelo dinheiro, pela corrupção, pela forma com que se organiza a sociedade. Então, protagonizar a população, organizá-la, comitês populares, coisa que a gente viveu lá para trás e que é possível estabelecer uma nova ótica de discussão dentro da realidade, que a sociedade se protagonize e se multiplique nessa tentativa de transformação da sociedade. Antecipei minha vinda para Brasília de um dia, porque soube dessa reunião. E falei, boa oportunidade de estar aqui participando, agradeço a oportunidade. E vim uma semana depois de chegar da Tunísia, onde eu participei do Fórum Social Mundial que se realizou lá no fim de março. Num país que você sabe, todos evidentemente acompanharam os acontecimentos, uma semana antes do Fórum Social começar, segundo a previsão, houve um atentado terrorista lá que matou quase 40 pessoas. E os organizadores do fórum se perguntaram, vamos manter o fórum ou não? E discutiram quase 5 horas, eu soube depois, e concluíram que era preciso manter, não somente porque aquilo era muito importante para a Tunísia, para mostrar que era possível, porque eles atacaram o problema econômico da Tunísia, além do problema geral, é o problema do turismo. Quer dizer, você ter atentados desse tipo, ninguém mais vai para lá. Então era preciso mostrar que a Tunísia podia receber as pessoas e, ao mesmo tempo, era uma grande oportunidade de todos, digamos, as pessoas que no mundo todo participam do fórum, darem um sinal de solidariedade com eles. E foi muito interessante essa proposta, vamos manter e venham, por favor. E o número de pessoas que participou, que veio, que foi maior do que era esperado. Realmente houve um ato de solidariedade. Mas isso para dizer o quê? Que lá o problema nosso é, digamos, de jardim de infância, diante dos problemas que se vive lá naqueles locais. E a gente indo para lá sente a dramaticidade dos problemas mundiais e dos enfrentamentos que se fazem no mundo, principalmente de lá. E eu, inclusive, lá pensava muito, puxa vida, a que distância nós, da América Latina, estamos disso. Que sorte! Que sorte que esse tipo de ação violenta, política, uma ação política, ação violenta não chegou ainda na América Latina. Esperemos que não chegue nunca, porque realmente é dramático. Agora, eu vim de lá, em uma semana, cheguei em casa e já encontrei um recado no telefone dizendo que você não podia participar de uma reunião para discutir a situação nacional, como esta. Reunião essa que eu não fui, eu não estava lá, é evidente, mas vou na continuidade dessa reunião, como esta aqui também é a segunda, eu vou na semana que vem. Isso para dizer o quê, Cristóvão? Para dizer que eu sei que estão se multiplicando pelo Brasil afora reuniões como esta. Isso é um sinal muito positivo. É sinal de que há muita gente preocupada em que não se deixe simplesmente o bonde andar. É preciso, de alguma maneira, intervir, de alguma maneira, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, para encontrar saída, para encontrar solução. Bem, nessa linha, eu diria que aqui, quando você fala em entendimento, eu fico pensando em perguntar entendimento entre quem? O companheiro colocou o problema que não dá para fazer entendimento entre a oligarquia e o povo, não dá, óbvio. Nunca, quer dizer, o máximo que pode haver é ceder os anéis para não perder os dedos, não é? E o povo, mais uma vez, enganado, como foi muitas vezes e é sempre enganado, inclusive pelo Congresso, quando algumas coisas chegam lá. E o companheiro, quando diz que onde é que está a ficha limpa, é o tal negócio. A ficha limpa, beleza, porque ela realmente entrou na cultura brasileira.
mas, ao mesmo tempo, tudo que se tentou para enganar o povo. E na Constituinte mesmo, a democratização do poder, quando nós pusemos lá também emenda popular, a iniciativa popular de lei, o plebiscito e referendo, o Congresso fez a marotagem de dizer que plebiscito popular de lei, sim, 1% do eleitorado, dificílimo de conseguir, e plebiscito e referendo, sim, mas nós é que decidimos. Ou seja, uma jogadinha para tirar o poder do povo. Bem, eu queria dizer o seguinte, que tem que achar um entendimento entre quem? E eu acho que já seria um enorme passo o entendimento entre quem quer mudar o Brasil. Isso já seria um enorme passo. Porque nós estamos fazendo, inclusive, tomando iniciativas, as mais diversas. Esse povo todo está se multiplicando pelo mundo. Agora mesmo, no aeroporto, chegando no aeroporto, eu cruzo com o nosso amigo Aldo Arantes, né? Que está vinculado a uma das operações, uma das emendas aí. Você vai para São Paulo? Vou para São Paulo, sim. Vou para uma reunião. Eu não quis perguntar para ele que reunião, mas é uma reunião, obviamente, seguramente será do partido dele, mas uma reunião para discutir o Brasil. Está todo mundo discutindo o Brasil. Então é preciso que a gente encontre uma maneira de todas essas diferentes perspectivas se juntem numa perspectiva de respeito à diversidade, de horizontalidade, de não querer ter hegemonia no pensamento, mas na linha de escutar. Como alguém aqui já falou, a gente tem que aprender a escutar. Aliás, o nosso saudoso Rubem Alves, que tinha um famoso artigo dele que dizia que o Brasil precisa diminuir o número de escolas de oratória e aumentar o número de escolas de escutatória. Ou seja, nós precisamos realmente aprender a escutar. E uma das experiências que no fórum é impressionante o que se faz, a metodologia do fórum. Você ouvir o cara para dizer, aquilo que o Riedel falou aqui, né? O que ele diverge de mim? O que tem de verdade no que ele diz? E nós adotamos o processo de só decidir por consenso, não por unanimidade. No consenso no sentido de que a gente aceita também o que o outro fala e tenta chegar a um acordo sobre as coisas. Tenta chegar a um entendimento entre as pessoas. Então eu diria o seguinte, aqui já se falou uma coisa interessante na linha da busca de pontos de entendimento. Se falou em parlamentarismo. Se a gente for pensar bem, o Parlamento do Brasil foi um golpe no início contra o Jango. Foi a maneira de impedir que o Jango tomasse poder. Então ele aceitou esse golpe e foi dado o golpe. E ele deu um contragolpe. Depois fez um plebiscito e retomou. E retomou o quê? O famoso presidencialismo. E é realmente um problema o nosso presidencialismo, que é muito próximo do caudilismo latino-americano, que é um presidencialismo que usa todo o poder e onde é que está o povo, onde é que estão os representantes, onde é que estão. Quer dizer, isso precisaria ser revisto no Brasil. Agora, se a gente for lançar agora uma luta pelo parlamentarismo, vai soar como golpe. Óbvio que é um golpe contra Dilma. Então, na verdade, não é por aí. Mas é um tema que precisa ser aprofundado. Na dúvida que é um tema que precisa ser aprofundado. E a gente só lembrando que a Constituinte mesmo, eu sempre ouvi dizer que a Constituinte resolveu fazer um projeto de Constituição parlamentarista. E só na última hora que mudou e virou presidencialista. Mas, em si, a estrutura dele é parlamentarista. Mas talvez por aí tenha uma solução, porque o parlamentarismo tem a grande vantagem, se você não está contente com determinada política do governo, você derruba não o presidente, você derruba o primeiro-ministro, que é quem conduz a política de governo. E aí você tem mais chance de estar mudando as coisas e a sociedade mudar e não ter que esperar 4 anos, fim do mandato ou impeachment para terminar. Então, terminar o mandato. O parlamentarismo é uma solução a se pensar. Mas eu queria só, para não prolongar demais, eu queria dizer que quem tem que puxar esse entendimento entre quem quer mudar o Brasil tem que ter muita autoridade moral. Muita autoridade moral para o país inteiro. Ninguém puxa isso sem mais. Você é uma das pessoas que tem essa autoridade moral, mas não depende de uma pessoa. Depende de uma instituição, talvez. Aí alguém levantou aqui, ou foi o Carlos, levantou que a CNBB tem uma autoridade desse tipo. Relativo, porque quanta gente é contra a igreja, não é por aí também. Então, eu fico pensando, como é que a gente faz? Como é que a gente frita esses ovos de maneira a usar o próprio ovo? Como é que faz? Eu me pergunto se dentro do nosso parlamento, este parlamento terrível que nós temos aí, não tem um número grande de pessoas que estão a fim de mudar o Brasil, que estão a fim de fazer. Então, me pergunto se não haveria essas pessoas, você identificar dentro do parlamento
Quem está disposto a, na linha não partidária, na linha não de ganhar do outro, não na linha de impor posições, mas simplesmente tentar achar soluções, quem estaria disposto no parlamento a constituir um grupo? Não é mais o centrão, é o grupão da mudança. E esse grupo chamaria o Brasil para discutir grandes temas. E eu diria que os grandes temas não devem ser um negócio amplíssimo, deve ser um negócio pontual, na minha opinião, operacionalmente. Então, por exemplo, tem um ponto aí que está uma fragilidade do sistema de corrupção muito clara, que é o problema do financiamento das campanhas por empresas. Por que não pegar esse ponto e tirar isso a limpo de vez? Por que esperar que o Gilmar Mendes sente em cima daquele negócio por mais 2 anos? É um ponto que provavelmente haverá um consenso muito grande. E é um ponto em torno do qual você pode fazer um bruto trabalho de educação, etc. Mas o detalhe é que a proposta do Eduardo Cunha, que ele está querendo impor, a reforma política que ele quer, legitima o financiamento privado. E é aquela horrível proposta de reforma constitucional que o Vacareza propôs. Ou seja, na verdade, esse ponto, talvez em torno disso, exista um ponto de entendimento. Estamos de acordo num ponto só. Depois buscamos outros, mas buscamos esse. Depois podemos buscar uma série de outros. Por exemplo, uma coisa que, no nível mundial, provavelmente vai, a partir do Fórum Social Mundial, desta vez, provavelmente vai ganhar uma dimensão muito grande. O fim dos paraísos fiscais, que é um problema não é brasileiro, é um problema dos brasileiros. Porque onde é que está o dinheiro dessa turma toda aí? Está tudo em paraíso fiscal. Está na Suíça, agora a HSBC acabou de mostrar. Então, por exemplo, uma campanha mundial contra paraísos fiscais é uma campanha que vai mudar alguma coisa, que vai colocar o dedo na ferida, e é um ponto que está se percebendo ao nível mundial, que é um ponto frágil do sistema, está frágil agora, e que pode nos dar pelo menos uma vitória. Neste quadro terrível que vivemos no mundo, uma vitória pelo menos. Vamos impedir que quem rouba, quem sonega, quem é isso, quem é aquilo, etc., mande o dinheirinho para uma ilha fiscal, para a Suíça, o que seja, e fique tranquilote. Quer dizer, pelo menos isso para se nós proibirmos. Então, eu quero dizer, resumindo, entendimento sim, mas não pretender um entendimento impossível, entendimento entre quem quer mudar. Quem quer mudar e pode ter autoridade moral, muito difícil, mas pelo menos eu acho que tem um número suficiente de parlamentares e, uma vez identificados, poderiam ser convocados para isso. E nisso você lideraria um processo desse tipo, entende? Mas é um processo para chamar os parlamentares. E esses parlamentares não fazerem uma reunião entre eles, mas fazer uma reunião com todas essas entidades que no Brasil afora estão tentando achar soluções. Eles puxariam o processo de entendimento e escolhendo um ponto, depois outro ponto de mudança. Porque aí não é golpe em cima da Dilma, não é coisíssima nenhuma, e a gente talvez possa chegar até o parlamentarismo nessa base. Obrigado. Primeiro, sim, Léo, vale a pena buscar o entendimento, mas você tem razão. Não pode ser um entendimento com quem quer regredir na democracia, quem quer regredir nas conquistas sociais. Tem que ser quem quer um entendimento, um entendimento de quem quer avançar na direção da democratização, na direção da justiça, na direção do nacional, mesmo levando em conta o mundo global. Então, eu lhe agradeço muito. Faço só um pequeno parênteses aqui, antes de continuar. Eu acho que a democratização do poder só virá com a educação, mais do que com a reforma política. Mas isso é um parênteses. Eu falei para ninguém dizer que eu perdi a nota só. Eu vou propor que eu e um grupo aqui menor, a gente faça um resumo disso, respondendo às suas perguntas e outras que surgiram aqui entre nós. E esse documento nós vamos mandar para vocês. A próxima reunião, em vez de debater outro tema, a gente debateria esse documento, enxuto, uma página. Entendimento para mudar o Brasil na direção da democratização do poder e da justiça social e da defesa da nação brasileira. Então, eu me comprometo a fazer isso com a sua ajuda e de outros. Talvez o Pedro Ivo possa me ajudar. Eu acho que a gente está fazendo uma coisa aqui que é fundamental. Ninguém está propondo, por exemplo, uma lei, tentando passar essa lei no Congresso, etc. O que a gente está fazendo aqui, na realidade, a meu ver,
é exatamente assim contestar profundamente, tá certo, a democracia representativa. Eu comecei a não confiar no Congresso, não é por questões de corrupção, que eu acho que quando a gente politiza a corrupção ou partidariza a corrupção, dá nisso. Você não sabe direito para onde é que isso vai parar. Não é um bom lugar, não é porque nunca no mundo esse tema de corrupção, quando ele é introduzido na política e contamina a política, é muito complicado. Eu acho que, Cristóvão, mais uma vez, tá certo? Quer dizer, continue com essa paciência, com essa dedicação, que é fundamental. E eu diria, você tem que começar pequeno e a gente vai crescendo. Esse trabalho de contestação da democracia representativa é feito dessa maneira. Não é para acabar com a representação e criar uma lei. Eu acho que a lei, tá certo? É um negócio que a gente tem que discutir muito, que ela tem que ser, é uma obviedade que eu estou falando, ela tem que ser expressão, tá certo, do mecanismo social. Queria só fazer uma lembrança que me comoveu muito. É Ulisses, seu nome? Não, Ulisses Rido é o seu vizinho, o do Piauí. Como é? Arimateia, não se perca pelo nome, tá certo? Que eu acho o seguinte, na realidade, a educação mesmo no sentido de formação, ela não se faz na escola, ela se faz na família. E na hora que você perde esse valor e você aliena para a escola isso aí, tá certo? Vai dar exatamente esse tipo de coisa, essa frouxidão de valores, que tem coisas que a gente aprendeu em casa, que a gente não faz nem no escuro, nem no meio do deserto. Então, é na família que a gente aprende a fazer isso, tá certo? Então, eu tenho uma expectativa muito grande nisso aí, e para encerrar, só essa lembrança, que a grande mudança que teve, tá certo, na assistência médica americana, olha que eu não estou falando em saúde pública, na assistência médica americana surgiu exatamente de um grupo assim, era o grupo da sociedade médica, isso no final do século XIX, porque eu não tenho outra palavra, você me desculpe, mas a assistência médica americana estava numa esculhambação, o termo é esse, e o pessoal começou a organizou os hospitais, as escolas. Então, o sistema de assistência médica americano, ele surge com o relatório Flexner, tá certo? Que não tinha nenhum cargo político, nem de representação, não era senador, nem deputado, nem senador estadual, mas eles conseguiram mudar. Veja a quantidade, tá certo, de prêmios Nobel que a medicina americana tem, e eu repito, não estou falando da saúde pública, porque eu queria lembrar só isso para encerrar, que o grande inimigo do SUS, não se espantem, ele está exatamente dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional. Bem, muito obrigado, gente. Foi muito prazer, muito produtivo. Bem, não.